Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo, acabou de ser demitido. Vamos para a nota divulgada pela assessoria de imprensa do São Paulo. Ó, o São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta-feira 19. Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Rambert, o Charles, o Leandro, o Nelson e o preparador Danilo Augusto. Eu não vou ficar chutando o nome dos caras. Charles Rambert seria assim, e o Leandro é Leandro McCagnan, não sei. O Nelson Simões, pelo menos esse tem um nome mais fácil. E o clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe 2 vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes. O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento. Pois bem, né? Obviamente tem 2 alfinetadas aqui, viu? E assim, é completamente desnecessário, desrespeitoso e. É coisa dessa diretoria, né? Porque aqui no texto fala. Nesse período de quase 18 meses de trabalho, nessa passagem que trouxe 2 vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes. É uma cutucada, a gente sabe que no Brasil vice-campeonato é derrota feia, então né, não serve vice-campeonato, então fala assim, o que mais houve de relevante foi o vice-campeonato. Se não foi a intenção do profissional de comunicação passar essa mensagem, que, sei lá, quisesse realmente fazer algo positivo para o Rogério Ceni, não pensou que podia ter essa interpretação. Eu interpreto dessa forma, que é algo negativo, uma cutucada. Eu imagino que outras pessoas também interpretarão dessa forma. Então, né? Pegada a coisa. E também tem aqui as portas abertas para o ídolo Rogério Ceni. O ídolo, não o treinador. Percebe? Não precisa colocar o ídolo Rogério Ceni, ou podia colocar só o Rogério Ceni mesmo. Enfim. Plano de comunicação, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Pois bem. Também fala que a matéria do GE, tá? Que eu tô acompanhando aqui, não tem. Não tá assinada a matéria, não tem nenhum repórter que assinou a matéria para dar os créditos. Mas também fala aqui que o Milton Cruz vai comandar o treino na quarta-feira. Salve quem puder. Pois bem, o Milton Cruz. Quem diria, né? Quem diria? Eu não, deve ter essa estatística, ele deve ser disparado o interino que mais comandou o São Paulo, né? Vejamos se até sábado já teremos um novo técnico. O favorito é o Dorival Júnior. Eu não sei se a diretoria quis correr, porque também tinham informações do GE, do Eduardo Rodrigues e do José Edgar de Matos, que o Rogério Ceni estava sendo avaliado ainda, que iriam esperar o jogo contra o América e depois o jogo contra o Ituano. Se perdesse qualquer um desses jogos, seria demitido. Pois bem, isso não se deu, né? Mesmo com a vitória de ontem, jogou mal. Já fiz análise mais cedo, tá? Então, se você quiser o vídeo, tá lá. E, rapaz, é isso. Dorival Júnior é o nome mais cotado. Vejamos, né? Vejamos como a coisa se dá. Ele é um cara mais apaziguador, ele é um técnico um pouco mais clássico, né? Vai jogar naquele 4-4-2 padrão, imagino. Talvez um 4-2-3-1. Nada que fuja muito de coisas simples do futebol. E eu acho que é o que o São Paulo precisa agora. O Ceni pecou em não conseguir dar uma estrutura para esse elenco. Realmente era um time bagunçado. Ontem a gente viu de novo um time muito bagunçado contra um adversário infinitamente inferior. Então, eu acho que isso daí pesou muito contra o Ceni e ele não ter aberto mão de algumas convicções. Como, por exemplo, ontem o Lua continuar afastado. Enfim, o Ceni é assim, não tem como, tá bom? Só uma história pessoal do Ceni, comigo, né, obviamente, que foi o primeiro jogador que eu encontrei lá no clube. Uma vez eu tava. Eu não lembro se eu já fazia. Porque eu joguei futsal no São Paulo por um tempo, né? Lá, mirim, pré-mirim, coisa assim. E eu não lembro se eu já fazia parte do time naquela época. Mas né, eu tava lá andando no clube e encontrei o Rogério Ceni. Lembro, tipo, porra, foi uma experiência incrível. Ele foi super educado, super solícito. Naquele momento era, sei lá, sabe, uma terça-feira, 10 da noite, ele parando lá pra conversar com uma criança que era fã dele. Até porque eu era goleiro, não só por causa dele, né, por causa do
Meu pai também, que foi jogador de futsal do São Paulo por um longo tempo. Aliás, o que ele ganhou de título pelo São Paulo, eu não bebi de água. Enfim, mas tem lá os troféus dele. Mas, enfim. Aí eu encontrei o Rogério Ceni, foi uma experiência muito legal, porque é o primeiro jogador assim que eu encontrei. Depois a gente, quando você anda pelo clube, né, é relativamente comum de vez em quando você encontrar um jogador, a Luiz Chulapa, tá lá de vez em quando, o Luizão, enfim. Já joguei bola com o... Ah, é Júnior? Júnior é o nome dele? Aquele lateral esquerdo. Não o que foi campeão mundial, o outro. Esqueci agora o nome do cara, porque ele não era dos meus favoritos, né? Mas eu joguei bola com um cara uma vez no clube. Então, bem legal isso daí. Pois bem, depois desse disclaimer, sempre tem que ter um disclaimer no vídeo, vamos ver um pouco sobre como foram os números do Ceni, né? Foram fracos, tá? O aproveitamento dele foi de 1,67 pontos por jogo, né? E foram 107 partidas no total, segundo o SofaScore, tá? Com 50 vitórias, 29 empates e 28 derrotas. Eu acho pouco, sinceramente, pro São Paulo, até porque quando você analisa essas vitórias, você percebe que a coisa é realmente um pouco complicada. O São Paulo já fazia um tempo que não ganhava de time relevante, sabe? Time com algum poderio ou financeiro, ou de estrutura, ou coisa assim, a gente não ganhava já faz um bom tempo, desde o Palmeiras, né, no ano passado. Teve aquele jogo com o Santos, é verdade, mas naquele momento, assim, o jogo foi um temporal. O Santos teve um jogador expulso, sabe? A gente faz 1-0 rápido. O Santos tem um jogador expulso logo em seguida, num lance que é pênalti. A gente faz 2-0. Então, assim, foi um jogo atípico contra um Santos que estava completamente batido naquela época. Eu não sei se o São Paulo conseguiria vencer aquele Santos, quer dizer, o Santos de hoje, do jeito que o Rogério Ceni vinha jogando. Então, eu acho que a passagem dele pelo São Paulo tem muito disso. Ele teve suas convicções, ele tentou ao máximo fazer esse time funcionar. Eu não acho em nenhum momento que ou ele teve uma vontade, ou que os jogadores tiveram uma vontade, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que hoje o sentimento dos atletas está muito mais para a gente fracassou com esse técnico do que para que bom que esse técnico foi embora. Mas ao mesmo tempo, as informações, né? Eu sei que ele é um cara, ele realmente é um cara difícil de lidar, é um cara muito exigente, é um cara que sabe, não tem problema de você ser muito exigente. Porque fica parecendo assim, não, o cara quer tudo certo, ele tá errado. Não é isso. Não é isso. A gente tem que entender que cada um tem sua limitação, cada um tem seu jeito de ver as coisas, cada um, sabe, é uma pessoa diferente. Você vai cobrar de um jeito diferente e não é só na base da porrada, não é só na base do choque. Então, isso daí pesou contra o Ceni, certamente. Bom, vejamos, independentemente de quem venha, eu acho que assim, o Dorival Júnior é o nome mais óbvio, pelo menos. Eu não sei se é o melhor dos nomes. Não acho que um técnico argentino ou chileno, ou, enfim, de qualquer outra escola sul-americana ou mesmo português, né, que seria um técnico mais caro, então fora de cogitação. Mas não acho que um técnico estrangeiro vá resolver o São Paulo agora, porque tem que ser alguém que esteja inteirado com o que está acontecendo lá no Morumbi. Então, isso vai pesar muito na escolha, né? Por isso que eu imagino que o Dorival Júnior seja o nome mais óbvio, pelo menos, para essa diretoria. Diretoria, aliás, que olha, agora vai ter que se mostrar, porque se o Ceni caiu, quer dizer que o foco total vai para eles. Foco total vai para eles, porque o cara que caiu, né, só para lembrar, o cara que caiu, o que eu tenho de idade, ele tem de São Paulo. Tá bom? Ele chegou no São Paulo na década de em 90. Eu nasci em 90. Então é isso. O cara que caiu, ele tava no clube já quando a gente foi campeão da Libertadores pela primeira vez, campeão pela segunda, campeão mundial 1, 2, 3. 3 vezes o São Paulo foi campeão da Libertadores e do Mundial, ele tava lá. Ele tava no clube quando a gente foi tricampeão brasileiro. Seguido. Ele estava lá. E não é que só ele estava lá, ele participou. Não. Ele foi fundamental para o Mundial, ele foi fundamental para a Libertadores, ele foi fundamental para o tri brasileiro. Tá bom? A gente tem que lembrar que o São Paulo passou um turno inteiro sem tomar gol. Eu lembro que no jogo que a gente ia completar um turno,
sem tomar gol, que era tipo, justamente no 19º jogo seguido sem tomar gol, teve um pênalti. Ele foi lá e defendeu o pênalti. É o cara que, quando a gente tava perdendo de 2-0 contra o Cruzeiro, ele fez 2 gols. Ele é goleiro, cara. Ele é goleiro. A gente tava perdendo de 2-0 pro Cruzeiro, ele foi lá e fez 2 gols no mesmo jogo. Então, se ele caiu, se ele caiu, e não acho que foi perseguição da torcida ou coisa do tipo, realmente a coisa tava complicada. Continua a minha posição de que tinha que continuar com o trabalho até o final, até a virada do ano, a menos que o São Paulo estivesse, assim, muito mal, realmente muito mal no Campeonato Brasileiro. Mas eu achava que o trabalho era ruim, e eu entendo essa queda dele, eu entendo a torcida exigir a queda dele agora, porque tá todo mundo muito preocupado com o Brasileirão. Mas se esse cara caiu, abre o olho, Belmonte, abre o olho, Rui Costa, e abre o olho, Casares. A gente derruba o maior ídolo da história. O que impede a gente derrubar vocês? Tá bom? Ou então, assim, jogar vocês na lata do lixo da história. Que, aliás, é onde já vão, né? A gente só vai antecipar a queda para a lata do lixo da história do São Paulo, que é onde esses caras merecem estar, porque é inadmissível o que vem acontecendo nesses últimos tempos aí. Sabe, já era ruim antes, mas agora, putz. Sei lá. Às vezes, eu sempre acho que eles querem fazer o melhor pro São Paulo, e como todo mundo é limitado, né? Acabei de dizer, cada um tem seu limite, tem sua forma de pensar, eles acham que o que eles estão fazendo é o melhor pro São Paulo. Mas o negócio é tão ruim que eu fico me questionando, pô, será que não tem má fé? Porque é tão ruim, é tão bizarro. Pois, é isso, gente. Rogério Ceni não está mais entre nós. Vamos que vamos esperar um novo técnico. Quando ele chegar, seja ele quem for, farei um vídeo, né, falando sobre esse novo técnico. Se sair ainda hoje, o vídeo só sai amanhã, tá bom? Porque já gravei 2 hoje, tenho mais coisa para fazer, até porque tem que arrumar algumas coisas, porque daqui a pouco tem Champions League e eu quero ver Bayern de Munique e City, certo? Muito obrigado. Like, inscrição, comentário, me fala o que você achou dessa demissão e quem você acha que tem que ser o novo técnico do São Paulo. Tchau!